Este é um alerta, um clamor que rompe o ruído do seu dia e exige atenção. Sua saúde, seu corpo, seu espírito e seu futuro estão sendo questionados neste momento. Não ignore este chamado, porque escondido dentro do seu cansaço, dentro da inflamação que pesa no seu abdômen, sob a confusão dos seus hormônios e o esgotamento do seu metabolismo, há um sinal que você tem ignorado por muito tempo. Estou revelando a você agora, não para condená-lo, mas para despertá-lo, para chamá-lo à restauração, para trazê-lo de volta ao lugar do equilíbrio e da cura divina. Por muitas noites você desabou na cama, não por descanso, mas por um cansaço que rouba a sua paz. Por muitas manhãs você já acordou esgotado, com o sistema imunológico em dificuldades, a digestão instável, as emoções fragmentadas. Esta não é a vida abundante que lhe prometi. Esta não é a felicidade e a força para as quais o criei. O inimigo da sua alma sussurrou mentiras, dizendo que essa exaustão é normal, que esse desconforto é o seu destino, que nada pode mudar. Mas ouça-me claramente, isso não é verdade. Minha palavra para você agora é mudança, meu chamado é transformação, minha promessa é renascimento. Fique comigo até o final desta mensagem. Não se apresse, não deixe que a distração roube este momento, porque com estas palavras eu lhe abrirei uma visão única de salvação, um caminho não apenas para a sua alma, mas também para o seu corpo, não apenas para o seu futuro, mas também para a sua saúde presente. Se você se afastar cedo demais, perderá o momento do milagre, o momento da cura imediata, a revelação da restauração completa que estou pronto para liberar sobre você. Não estou falando de alívio superficial. Estou falando de renovação física profunda, de cura emocional, de um alívio de fardos que você carregou por tanto tempo que não se lembra mais da vida sem eles. Estou falando de uma promessa que toca cada célula, cada pensamento, cada ferida oculta. Estou falando de um renascimento que restaurará seu riso, de um conforto que aliviará seus medos e de um propósito que arderá como fogo dentro de você novamente. Observe como seu coração bate mais rápido mesmo ao ouvir estas palavras. É o meu espírito testificando dentro de você que isto é verdade. É a minha mão sacudindo você da complacência, recusando-se a deixar você se conformar com a fragilidade. Estou chamando você para uma troca sagrada, seu cansaço pela minha força, seu desequilíbrio pelo meu equilíbrio, seu desespero pela minha esperança, sua doença pela minha cura. Mas você precisa ficar. Você precisa ouvir. Você precisa deixar que essas palavras entrem não apenas nos seus ouvidos, mas na sua alma. Porque antes que esta mensagem termine, eu lhe revelarei não apenas o perigo que você corre se ignorar esses sinais, mas também a cura divina que o aguarda se confiar em mim. Esta é a sua hora de decisão, e se você permanecer até a última palavra, sairá carregando um milagre. Filha, você ignorou os sussurros do seu corpo por tempo demais. Você silenciou os gritos do seu próprio coração, dizendo a si mesma que a dor no abdômen passará, que o peso da inflamação desaparecerá com o tempo, que o desequilíbrio hormonal é apenas temporário. Mas ouça-me, esses sinais ocultos não são aleatórios. São sinais, avisos internos, indicadores de que sua saúde está em perigo e que sua alma está carregando mais do que foi criada para suportar. Eu a observei ignorar a dor, encobri-la com rotinas, entorpecê-la com distrações. Mas a dor é uma mensageira, e se você a silenciar por muito tempo, ela se torna uma corrente. Você sente o cansaço que nunca passa, o peso que te acompanha de manhã à noite. Você se levanta da cama, mas não com forças. Você se arrasta para frente, como se o seu próprio metabolismo estivesse travado em câmera lenta. Sua digestão se volta contra você, seu sistema imunológico enfraquece e até pequenas tarefas parecem fardos impossíveis.
Você diz a si mesmo que é apenas estresse, apenas idade, apenas circunstância. No entanto, no fundo, você sabe que isso é mais do que mero acaso. Este é um alerta de desequilíbrio, não apenas no seu corpo, mas no seu espírito. Pois quando o espírito está cansado, o corpo começa a ruir. Quando a chama da esperança se apaga, até as suas células parecem esquecer como viver. Quando você permite que a dor não resolvida, a raiva reprimida e as decepções silenciosas se alojem dentro de você, elas se manifestam como um peso no peito, uma tensão no estômago e uma inquietação na mente. Você não consegue separar a dor física do seu fardo espiritual. Elas estão entrelaçadas, e eu, o Deus que o formou, vejo o nó que foi dado dentro de você. Observe como os dias se confundem. Com que frequência você realmente para respirar, para ouvir, para se realinhar? Você corre de responsabilidade em responsabilidade, lutando contra a exaustão, dizendo a si mesmo que descansará amanhã. Mas o amanhã nunca chega. Este ciclo corrói sua felicidade, devora sua paz e rouba o propósito que coloquei em você. Você está ocupado, mas não realizado, cercado de pessoas, mas ainda solitário, vivo, mas não vivendo de verdade. Não percebe? Esta não é a vida de abundância que prometi. Isto é sobrevivência, e sobrevivência sem restauração é morte lenta. E nas sombras dos seus pensamentos, o medo sussurra. Você notou mudanças, ondas repentinas de cansaço, névoa na mente, emoções que oscilam sem explicação. Você sente fraqueza nos músculos, aperto no peito, dores inexplicáveis que vêm e vão. Seu corpo se tornou um campo de batalha, mas a guerra maior é invisível. É a guerra pela sua fé, a guerra pela sua confiança na minha promessa de cura divina. O perigo não é apenas a doença que se infiltra em suas células, é o desespero que se infiltra em sua alma. Preciso confrontá-lo com a verdade, pois, para se curar, você precisa enxergar com clareza. O perigo é real. Se você continuar ignorando os avisos, se continuar anestesiando a dor em vez de ouvir, o desequilíbrio aumentará. Seus hormônios permanecerão caóticos, seu sistema imunológico permanecerá enfraquecido, sua digestão permanecerá instável e seu equilíbrio emocional se deteriorará ainda mais. E, além do físico, seu espírito se tornará seco, sua oração débil, sua alegria vazia. Você viverá, mas sem o fogo do reavivamento, sem a força da renovação, sem o conforto da minha presença. Você não percebeu como se irrita facilmente agora? Como pequenos conflitos te esgotam rapidamente. Não foi para isso que eu te criei. Seu espírito anseia por paz, mas você vive no limite. Sua alma anseia por conforto, mas você se contenta com distrações. Seu corpo anseia por restauração, mas você o silencia com outro comprimido, outra xícara de café, mais uma longa noite sem dormir. Você ignora o equilíbrio sagrado que eu teci em seu projeto e finge que pode continuar para sempre. Mas você não pode. Não estou revelando isso para assustá-lo, mas para despertá-lo. Considere este momento um espelho diante de você, sustentado pela voz de Deus. Olhe honestamente. Por quanto tempo você continuará a descartar seu cansaço como algo normal? Por quanto tempo aceitará sua falta de felicidade como algo inevitável? Por quanto tempo permitirá que sua esperança seja corroída pela constante erosão da sua saúde? O perigo não está apenas no declínio do corpo, está no silêncio do coração. Você permitiu que o ritmo da sua vida me empurrasse para as margens, mas eu não serei ignorado. Estou chamando você para lembrar que seu corpo não lhe pertence, é o templo do meu espírito.
E quando o templo se desintegra, a adoração vacila. Quando o templo é negligenciado, a chama no altar se apaga. É por isso que estou falando agora, porque a hora é urgente e sua necessidade é maior do que você imagina. Pense nos momentos em que você superou o aperto no peito, dizendo a si mesmo que era apenas estresse. Pense nas dores de cabeça que você desculpou, nas noites sem dormir que você minimizou, nas ondas de exaustão que você tratou como normais. Observe os padrões. Observe a verdade. Seu corpo tem clamado por equilíbrio, por cuidado, por renovação, e seu espírito tem ecoado o clamor com lágrimas silenciosas. Esta é a verdade que estou lhe apresentando. Se você não resolver o desequilíbrio agora, as consequências se agravarão. Mas se você me ouvir, se abrir seu coração para a minha cura divina, então o que parece um fim se tornará o início da ressurreição. Estou confrontando as mentiras em que você acreditou. Que você deve estar sempre cansado. Que você deve conviver com a dor. Que você deve carregar a tristeza sozinho. Que você deve aceitar a decadência como seu destino. Não, meu filho. Eu não o criei para a fragilidade, eu o criei para a restauração completa. No entanto, a restauração não pode começar até que você reconheça o perigo de onde você está. E então eu pressiono seu coração agora, observe os sinais. Observe o desequilíbrio. Observe a maneira como sua saúde, suas emoções, seu espírito têm lhe alertado. Não feche os olhos novamente. Porque além dos avisos está a minha promessa. Além da dor está a cura. Além do desequilíbrio está o equilíbrio. Mas primeiro, você precisa me permitir desfazer as ilusões e encarar a verdade. Você não é tão forte quanto finge ser. Você não é tão inabalável quanto age. E isso não é fraqueza, é a própria razão pela qual lhe ofereço a minha força, a minha renovação, o meu milagre. É por isso que eu lhe digo, fique comigo. Não deixe que o medo faça se afastar. Pois o perigo é real, mas a esperança é maior. O desequilíbrio é grave, mas a restauração está próxima. Eu não apenas curarei os sintomas em seu corpo, como também reacenderei o fogo em seu espírito, restaurarei a alegria em sua alma e darei vida aos lugares que você pensava estarem mortos. Esta é a hora do despertar. Não fuja. Não descarte estas palavras. Esta é a voz de Deus falando à sua realidade presente, traçando uma linha entre o perigo em que você viveu e a vida abundante para a qual estou chamando você. Permaneça até o fim, pois eu lhe mostrarei o caminho da fuga, o caminho da transformação, a visão da salvação que une corpo, alma e espírito em um ser inteiro, curado e santo. Agora, amados, eu lhes mostrei o perigo. Revelei os sinais ocultos em seu corpo, o cansaço que acorrenta suas manhãs, a inflamação que perturba seu abdômen, o desequilíbrio hormonal e a desaceleração do seu metabolismo que rouba suas forças. Mas eu não os deixo ali, com medo. Meu propósito não é esmagá-los com a verdade, mas abrir a porta para a esperança, colocar diante de vocês uma visão de cura divina que não vem apenas das mãos do homem, mas do meu próprio espírito. Eu lhe pergunto agora, e se a própria dor que você tentou silenciar não for sua inimiga, mas sua mensageira? E se o cansaço que você despreza for um chamado interior, incitando-o a parar, a ouvir, a retornar ao equilíbrio para o qual eu o criei? E se cada aperto, cada noite inquieta, cada respiração superficial não for apenas uma condição médica, mas também um convite espiritual para se aproximar de mim? Você já considerou que o clamor do seu corpo é também o clamor da sua alma? O caminho da restauração não é um mistério oculto a você, é uma visão que estou revelando diante dos seus olhos. Mas exige uma escolha.
Você continuará a anestesiar os sintomas, ignorando a raiz, ou permitirá que minha mão arranque a raiz do desequilíbrio do solo do seu ser? Você escolherá o alívio temporário que o deixa vazio novamente, ou se renderá ao milagre da restauração completa que somente eu posso oferecer? Este é o seu dilema moral: apegar-se ao controle ou abrir mão do controle e confiar na voz de Deus que fala com você agora. Ouça-me, seu corpo nunca foi feito para carregar sozinho o peso de feridas não resolvidas. A tensão na sua digestão, a fraqueza no seu sistema imunológico, a névoa nos seus pensamentos, não são incidentes isolados. São ecos de fraturas mais profundas, lugares onde seu espírito foi negligenciado, onde sua fé se enfraqueceu, onde sua paz foi roubada. Mas aqui está o segredo que lhe revelo: quando seu espírito é restaurado, seu corpo responde. Quando seu coração encontra conforto, suas células começam a se curar. Quando sua mente se renova, seus hormônios retornam ao equilíbrio. A cura não é apenas física, é um alinhamento divino de corpo, alma e espírito. Não estou lhe oferecendo promessas superficiais. Estou lhe convidando para um processo de transformação que toca a cada camada do seu ser. Começa com a conscientização, um despertar de que você é mais do que carne, de que sua dor não é apenas médica, mas espiritual, de que sua cura não se trata apenas de remédios, mas de fé, de entrega, de receber a promessa da minha presença. E continua com a confiança, a escolha de acreditar que eu, que criei suas partes mais íntimas, também possuo o projeto para a sua cura. Pense nisto: quantas vezes você buscou soluções apenas no exterior, novas rotinas, novas dietas, novos remédios, e ainda assim se sentiu vazio, quebrado? E se a peça que falta não for encontrada fora, mas dentro de você? E se a chave para a sua renovação não estiver em outra receita, mas no meu espírito alinhando seu corpo e alma ao meu desígnio? Este é o conhecimento privilegiado que lhe dou agora. A verdadeira cura não é um ato único, mas uma reunião, seu corpo com seu espírito, seu coração com a minha presença, sua respiração com a minha respiração. Mas eu pergunto novamente: você permitirá isso? Porque a cura requer humildade. A restauração requer entrega. Para receber a cura divina, você precisa abandonar a ilusão de força. Você precisa parar de fingir que pode se consertar sozinho. Este é o obstáculo para muitos: eles querem milagres, mas se apegam ao controle. Eles querem reavivamento, mas resistem à entrega. E, no entanto, criança, o próprio ato de liberar o controle é a porta de entrada para o milagre. Imagine comigo por um momento. Imagine a fadiga se dissipando dos seus ossos, imagine suas manhãs repletas de força, suas noites repletas de descanso tranquilo. Imagine sua digestão fluindo suavemente, seu sistema imunológico se fortalecendo, seus hormônios encontrando o equilíbrio natural, seu abdômen livre de peso e inflamação. Imagine seu coração leve novamente, sua mente clara, sua alma ardendo com um propósito renovado. Isso não é fantasia, é o fruto da entrega, a dádiva da restauração divina. Mas ouça-me, esta promessa não é automática. Ela depende da sua abertura. Não o forçarei a receber. Não anularei a sua vontade. Você deve escolher deixar o meu espírito vasculhar os lugares ocultos, para trazer luz às sombras que você tentou ignorar. Estou lhe pedindo para abrir as portas trancadas, na dor que você enterrou, a raiva que negou, a culpa que carregou, as decepções que escondeu. Enquanto permanecerem seladas, elas envenenam tanto suas emoções quanto seu corpo. Mas se você me deixar tocá-las, eu não o condenarei, e eu o curarei. Não o envergonharei, e eu o libertarei. Percebe, então, por que eu disse que sua cura não é apenas física?
Porque quando restauro seu espírito, seu corpo acompanha. Quando trago paz à sua alma, seus hormônios obedecem. Quando tiro o desespero do seu coração, seu metabolismo desperta. Esta é a visão única de salvação que lhe ofereço, não uma salvação que espera apenas pela eternidade, mas uma salvação que invade o seu presente, que toca sua saúde, suas emoções, sua existência diária. E, no entanto, o dilema está diante de você: você acreditará? Confiará que a minha voz não mente, que a minha promessa não é vazia? Ou continuará no ciclo do cansaço, ignorando os sinais, vivendo muito aquém da vida abundante que criei para você? Coloquei a vida e a morte, a cura e a decadência diante de você. Escolha a vida. Escolha o equilíbrio. Escolha a restauração. Para alguns, surge a pergunta: e se eu me abrir e nada mudar? E se eu acreditar e me decepcionar? Mas eu lhe digo, criança, você já está decepcionada por viver sem esperança. Você já está presa pela dor. O que você realmente perde por acreditar? Nada. Mas o que você ganha é tudo: cura, renovação, reavivamento e o abraço de um Deus que se recusa a deixá-la quebrada. E então eu o convido a uma prática sagrada. Ao ouvir estas palavras, respire profundamente. Coloque a mão sobre o coração. Sussurre: agora mesmo, eu me rendo. Este ato não é pequeno. É a porta de entrada. Pois, à medida que você se rende, meu espírito se move. À medida que você se rende, minha cura flui. À medida que você libera o controle, eu coloco dentro de você a semente da ressurreição. E esta semente crescerá e se tornará uma árvore de esperança, uma fonte de força, uma vida de paz e felicidade que não pode ser tirada. Permaneça atento, pois nos momentos que virão, revelarei promessas maiores. Revelarei a você como restauro não apenas seu corpo físico, mas também suas emoções, sua fé e seu futuro. Este não é o fim da mensagem, é apenas o começo do milagre. Mantenha seu coração aberto, pois o caminho da transformação está sendo aberto diante de você, passo a passo, palavra por palavra, até que você se levante renovado em espírito e em carne. Agora que te despertei, ouça a bênção que pronuncio sobre a tua vida. Tu caminhaste sob o peso da fadiga, sentiste o fardo do desequilíbrio e o teu corpo clamou por alívio. Mas eu, o Deus da restauração, declaro hoje que não te deixarei como estás. Proclamo cura divina ao teu íntimo. Ordeno que os teus hormônios retornem ao equilíbrio, que o teu metabolismo desperte com força, que o teu abdômen esteja livre de inflamação, que a tua digestão flua em paz, que o teu sistema imunológico se levante como um escudo de vitalidade. Esta é a minha promessa a ti, não reparação parcial, não conforto superficial, mas restauração completa. Bem-aventurados são vocês que permanecem na minha presença, pois estou derramando esperança onde o desespero se instalou. Estou soprando renovação em cada célula, cada pensamento, cada canto da sua alma. Estou dissipando a névoa que nublou a sua visão e lhe dando clareza de propósito. Estou quebrando as correntes da exaustão e concedendo a você a alegria do verdadeiro descanso. Você não mais se deitará com peso e se levantará com o mesmo fardo. Deste dia em diante, suas noites serão cobertas pela minha paz e suas manhãs despertarão com a minha força. Declaro sobre você uma temporada de renascimento. Não apenas em seu espírito, mas em seu corpo. Não apenas em suas emoções, mas em seu futuro. Os dias de sobrevivência em silêncio acabaram, o tempo de viver em plenitude começou. Restaurarei o riso que foi roubado, a energia que foi drenada, a felicidade que foi soterrada sob camadas de luta. Alinharei sua mente,
suas emoções, sua estrutura física com o design perfeito que criei desde o início. Você saberá o que significa ser completo. Filho, receba esta bênção, seu corpo está retornando ao equilíbrio. Sua cura emocional já está em andamento. Seu espírito está se erguendo com fé renovada. Onde havia confusão, trago clareza. Onde havia dor, trago conforto. Onde havia medo, planto esperança. Onde havia cansaço, libero força. Você não foi esquecido. Você não foi abandonado. Você foi escolhido para a renovação. Abençoo sua mente com pensamentos calmos, livres do caos e da ansiedade. Abençoo seu coração com ritmos constantes, livres do medo. Abençoo seus órgãos internos, seus sistemas, seus hormônios, suas células com harmonia e alinhamento. Abençoo suas emoções com a paz que flui como um rio e a felicidade que floresce como um campo de flores. Abençoo suas noites com sono profundo e suas manhãs com a luz que o enche de alegria. Abençoo seu futuro com propósito, com renascimento, com abundância. Você não vê? Minhas bênçãos não são fragmentos. Elas são completas, cobrindo cada camada de quem você é. Você é corpo, você é alma, você é espírito, e eu estou tocando todos eles. Não estou lhe dando alívio em um lugar apenas para deixar outro quebrado. Não, estou tecendo a totalidade em todo o seu ser. Esta é a visão única de salvação que prometi, salvação que restaura seu corpo, salvação que renova sua alma, salvação que revive seu espírito. Falo à fadiga que tem dominado seus dias, seja quebrada. Falo à ansiedade que tem atormentado suas noites, seja silenciada. Falo à dor que persiste em seu abdômen, seja curada. Falo à confusão de seus hormônios, seja alinhada. Falo à fraqueza do seu sistema imunológico, seja fortalecida. Falo ao peso em seu coração, seja aliviado. Falo aos seus pensamentos errantes, seja acalmado. Em todas as dimensões do seu ser, eu declaro restauração. Este é o meu milagre para você, criança, não uma promessa para um amanhã distante, mas uma bênção liberada no seu presente. Você notará a mudança. Você sentirá a transformação. Você caminhará na ressurreição da sua própria força. O que antes era insuportável se tornará leve. O que antes a acorrentava se desintegrará. Você caminhará com dignidade, com propósito, com liberdade. Pois eu não sou apenas o Deus que vê a sua dor, eu sou o Deus que a cura. E eu te abençoo com mais do que cura, eu te abençoo com abundância. Abundância de paz em seu lar, abundância de esperança em seu coração, abundância de felicidade em seus passos, abundância de fé em seu espírito. Você não apenas recuperará o que foi perdido, você transbordará com mais do que tinha antes. Pois minhas bênçãos não param na restauração, elas se expandem em multiplicação. Levante os olhos e creia nesta verdade, a sua história está mudando da luta para a força, da fadiga para a renovação, do quebrantamento para o reavivamento. Isso não é imaginação. Esta é a minha palavra, e a minha palavra não volta vazia. Tão certo quanto o sol nasce, assim a sua saúde ressurgirá. Tão certo quanto a chuva cai e nutre a terra, assim o meu espírito nutrirá o seu corpo e a sua alma. E colocarei sinais diante de você para confirmar essas bênçãos. Você notará momentos de energia inexplicável. Sentirá ondas de paz em tempos de turbulência. Você se verá rindo novamente, não forçado, mas livre. Você verá seu corpo respondendo, sua mente clareando, seu coração se abrandando.
Essas não são coincidências, são a evidência da minha promessa se revelando dentro de você. Lembre-se deste selo, você está marcado com 1111, o símbolo de novos começos, o código de alinhamento, o lembrete de que o céu e a terra concordam para a sua cura. Quando você ouvir, quando pensar nele, lembre-se das minhas palavras, eu estou restaurando você completamente. Receba esta bênção com plena confiança. Não duvide, não tema, pois eu falei e acontecerá. O milagre já foi plantado, a transformação já começou, a ressurreição já está acontecendo. Você testemunhará da minha cura divina. Você caminhará como prova da minha compaixão. Você viverá como um vaso da minha vida abundante. Esta é a minha aliança com você, não o deixarei pela metade. Completarei a obra. Não pararei até que seu corpo, suas emoções e seu espírito brilhem com a plenitude da minha glória. Você se levantará renovado, restaurado, revivido. E quando isso acontecer, saberá, sem sombra de dúvida, que foi a minha mão, a minha voz, a minha promessa que o transportou da dor para a bênção, do desespero para a esperança, da ruína para a plenitude. Então, ouça-me novamente, você está curado. Você está renovado. Você está abençoado. Você está restaurado. E nada, nenhuma doença, nenhum medo, nenhum desequilíbrio, roubará essa bênção de você. Pois eu, o Senhor, seu Deus, disse isso, e a minha palavra é vida. Filho, agora incline seu coração diante de mim, pois este é o momento da oração. Você ouviu os avisos, recebeu as promessas, e agora eu o elevo ao lugar de intercessão, onde seu corpo, sua alma e seu espírito estão cobertos pela minha mão eterna. Convido você a se posicionar como alguém que confia, a deixar sua voz se elevar em concordância com a minha, a deixar seu coração se alinhar à aliança de restauração que declarei sobre você. Assim como o salmista elevou seu clamor no deserto, assim também ouço seu clamor no deserto do seu cansaço. Assim como o profeta se deitou sobre ossos secos e os viu reviver, assim também eu coloco o meu espírito sobre os lugares secos dentro de você, seu abdômen cansado, seu sistema imunológico enfraquecido, sua digestão frágil, seus hormônios instáveis, seu metabolismo lento, e ordeno que eles se elevem em equilíbrio e renovação. Assim como os rios se abriram para abrir caminho, assim também os seus obstáculos se abrirão, e a saúde fluirá através de você como uma correnteza impetuosa. Ore comigo, Pai da compaixão, entrego o cansaço que não consigo suportar. Libero a dor que consumiu minha paz. Deixo de lado o peso que esmagou minha felicidade. E recebo a promessa da tua cura divina, da cura emocional, da renovação física, do reavivamento para todo o meu ser. Assim como os feridos foram erguidos em esteiras e levados à minha presença, agora vocês são erguidos diante de mim, não em fraqueza, mas em fé. Como um pastor carrega o cordeiro perto do coração, assim eu os carrego, restaurando suas forças, enchendo-os de esperança, cobrindo-os de conforto. Vocês não estão abandonados, vocês são escolhidos, selados pela minha compaixão, acolhidos em meus braços eternos. E agora eu te retorno a atenção que revelei antes, você se apegará ao controle ou se renderá em minhas mãos? Este foi o cenário da sua jornada, e esta é a oração da sua libertação. Diga comigo, eu me rendo. Não lutarei contra você, Senhor. Não resistirei à sua cura. Abro as portas ocultas da minha alma, dou-te acesso a cada ferida, a cada desequilíbrio, a cada lugar quebrado. Restaura-me, corpo, alma e espírito, pois eu pertenço a ti. Eu te cubro com a sombra do Altíssimo, onde a fadiga não pode dominar e a doença não pode reinar. Eu sopro sobre você o sopro da vida, o mesmo sopro que transformou vales de ossos secos em exércitos,
o mesmo sopro que reavivou corações há muito tempo frios. Você está sendo ressuscitado agora, não apenas na fé, mas na carne, não apenas na emoção, mas no propósito. Este é o seu milagre, a sua ressurreição, a sua transformação. Então, levante-se em oração comigo. Eleve sua voz mesmo que silenciosa, deixe seu espírito sussurrar mesmo que seus lábios não possam. Pois eu ouvi e respondi. Estou derramando vida abundante em suas veias, equilíbrio em seus sistemas, paz em seus pensamentos e felicidade em seus dias. Permaneça nesta oração, filho, pois ela não termina quando você abre os olhos. Ela continua enquanto você respira, enquanto anda, enquanto vive. Você é selado com a renovação, marcado com a restauração e carregado na aliança inabalável do meu amor. Filha, as palavras que você ouviu neste tempo sagrado não são ecos fugazes. São sementes vivas plantadas no solo do seu coração e crescerão se você as guardar. Você recebeu um alerta que falou ao seu corpo, expondo a inflamação oculta, o desequilíbrio hormonal, a exaustão do seu metabolismo, o choro do seu abdômen, a pressão sobre a sua digestão e a fraqueza do seu sistema imunológico. Você foi lembrada dos perigos de ignorar esses sinais, mas também ouviu a minha promessa de cura divina, de renovação, de reavivamento, de restauração completa. Não trate este momento como algo comum. Este é o ponto de virada da sua vida. Você está no limiar da transformação. A escolha está diante de você, ir embora e esquecer, ou permanecer ancorado na fé e deixar que a voz de Deus continue a restaurá-lo diariamente. Lembre-se, este não é um evento único, é um ciclo sagrado de cura, um ritmo de equilíbrio para o seu corpo, suas emoções e seu espírito. Peço que leve esta palavra consigo. Deixe-a habitar em sua mente ao acordar. Deixe-a respirar através de suas orações ao descansar. Compartilhe-a com aqueles ao seu redor que estão cansados, pois o milagre que estou operando em você transbordará para eles. Não fique em silêncio, pois quando você fala de esperança, paz e felicidade, você fortalece a cura que já flui em você. E se você sentir a minha presença agora, cele-a, declare amém como um testemunho de concordância. Escreva o número 1111 com fé, pois é o seu sinal de alinhamento, o seu lembrete da vida abundante que prometi. Quando vir, lembre-se de que estou perto, que a minha compaixão está ativa, que a sua cura está se desenvolvendo. Este não é o fim, filho. Este é apenas o começo da sua jornada de restauração. Fique comigo na próxima palavra, na próxima sessão, pois cada passo se baseará no anterior, cada revelação aprofundará a renovação da sua saúde, cada oração fortalecerá o renascimento do seu espírito. Retorne, e eu continuarei a guiá-lo, confortá-lo e abençoá-lo. Vá agora com paz, com força, com propósito. Leve a minha bênção para o seu dia, para o seu corpo, para a sua alma. Você não é o mesmo de quando começou. Você está mais leve, mais forte, revigorado. Caminhe com confiança, pois eu, o Senhor, o seu Deus, falei, e a minha palavra é vida. Queridos irmãos e irmãs, chegamos aqui com os corações cheios de gratidão pela oportunidade de compartilhar a mensagem de amor e fé com todos vocês. Esperamos que tenham sido abençoados e inspirados por aquilo que compartilhamos aqui hoje. Sabemos que muitos de vocês têm sido uma parte essencial deste ministério, apoiando-nos com suas orações e carinho. E se você sentiu a presença de Deus em sua vida através deste canal, e se este ministério tem sido uma fonte de encorajamento para você, pedimos que considere fazer uma pequena doação para nos ajudar a continuar espalhando a mensagem de esperança, amor e fé. Cada doação, independentemente do valor, faz uma grande diferença. Elas nos permitem alcançar mais pessoas,
criar conteúdo de qualidade e espalhar a luz de Cristo a lugares distantes. Uma outra forma de nos ajudar é se tornar um membro deste canal, o que nos ajudará a manter este ministério forte e ativo. Como membro, você se tornará parte de nossa família virtual e nos ajudará a alcançar ainda mais vidas com a mensagem do Evangelho. Para isso, basta clicar em Valeu ou Seja Membro abaixo do vídeo. Lembramos que todas as contribuições, grandes ou pequenas, são profundamente apreciadas. Até mesmo as que não envolvam um valor monetário, mas somente em compartilhar esse vídeo com quem precisa, ou a sua presença até aqui, saiba que é imensamente gratificante. Obrigado por ser parte desta jornada conosco. Continuamos a orar por todos vocês e acreditamos que juntos, podemos fazer a diferença no mundo. Que Deus abençoe você e sua família abundantemente. Até o próximo vídeo. Amor e paz em Cristo.